Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus, uma ótima semana. Olha que texto maravilhoso aqui em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, no início de todas as coisas. Olha só o que Deus está falando para nós. Acompanha comigo esse texto. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Que coisa maravilhosa! Quando o Espírito Santo, ele te revela a palavra, é gostoso ler a Bíblia. Por isso, antes de ler a Bíblia, a gente tem que orar. Porque o Espírito Santo, ele revela coisas extraordinárias. É lindo ler a Bíblia, porque você vai pegando a revelação de Deus para o ser humano. Você viu que interessante esse texto? Ele diz assim: Deus, quando ele criou o primeiro dia, ele fez tarde e manhã. Quando ele vai criar o segundo dia, ele fez tarde e manhã. E assim por diante. Terceiro dia, tarde e manhã. Quarto dia, Deus faz tarde e manhã. Sempre depois da tarde, para Deus é uma manhã. Nunca é a noite. Nunca é as trevas para Deus. Tanto que para Deus a luz e a escuridão é a mesma coisa. Então Deus, ele começa o dia na viração do dia, é no calendário lunar. Quando se põe o sol, começa-se um outro dia. Então é manhã, raiou o dia. Por isso que pôr do sol, a palavra pôr do sol aqui no hebraico, quando você vê lá que Deus ele vai falar na viração do dia com a sua criação, a palavra pôr do sol é ruach rayon. Ruach rayon, que significa raiou o dia, ou melhor, o espírito do dia. Ruach rayon. Por isso que a gente fala assim, o dia raiou. Raiou-se o dia, começou-se o dia. Por quê? Porque raiou o dia igual. Para nós, está começando o dia agora, porque amanheceu. Acabou de amanhecer, os cachorros estão latindo. Lá eu deixo a janela aqui aberta para ouvir o passarinho, é aquele monte de cachorro latindo. Enfim, é a criação de Deus. Tudo isso foi Deus que fez. Então, para nós começa quando amanhece. Para Deus não é assim. No calendário da Bíblia, o dia começa ao pôr do sol. É nesse pôr do sol que o Espírito do Senhor, o Espírito do dia, por isso Rayon é fôlego, é vento, é Espírito do dia se cessa, né? Então o sol é se chamado Espírito do dia. É um Espírito de Deus o sol. Como que você explica um astro lá em cima que ninguém abastece, ninguém coloca lenha, ninguém coloca gás, ninguém coloca nada, mas ele está ali há milhões de anos pegando fogo, sem com que alguém abasteça o sol. Então ele é o Espírito de Deus, tanto que você não vive sem a luz do sol. As plantas não vivem sem o Espírito do dia. É necessário ter o dia para as plantas nascerem. Quando você enterra uma semente na terra, como que a semente, ao invés de ir para baixo, ela sai para cima? Porque ela segue a luz do dia, o calor que está sobre a terra. Então ela sabe que ela tem que ir para lá, né? E não para cá, ou para lá, ou para lá. Ela sabe que ela tem que vir para cá. Por quê? Você pode plantar semente de ponta cabeça, de lado, ela sempre vai para cima. Porque ela sempre vai seguir o espírito do dia. E é nessa viração do dia que Deus vinha e conversava com a sua criação. E quando Deus conversava com a sua criação, ele pegava informações do que era, do que tinha acontecido durante o dia, do que tinha acontecido durante a tarde e a noite que tinha passado, né? Então Deus vinha e conversava com eles. Olha a importância do pôr do sol. Por isso que o Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira, que é o descanso. Porque para Deus é sempre assim, primeiro Deus descansa, depois ele trabalha. Então Shabat vem da palavra descanso. Então o sábado ele começa na sexta-feira à noite e ele termina no sábado à noite. Então o sábado começa descansando. Então o dia para Deus começa descansando. Por isso que a gente tem que tomar as decisões com a cabeça fresca. Primeiro você descansa, depois você toma decisões. Para Deus sempre assim. Então o dia começa às 18 horas da tarde. Você descansa,
depois você trabalha. É assim que funciona nas ordens celestiais estabelecidos por Deus. A Bíblia é extraordinária. Então, o pôr do sol, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. É quando Deus visita, faz a sua visitação sobre a terra. Ele sai da sua esfera celestial, faz a sua visitação na terra. Quando você pega o livro de Gênesis, você vai ver que Deus ele fez uma visitação 10 vezes na terra. Por isso que ele dá 10 leis para o homem, porque ele visitou a terra 10 vezes. Ele saiu, ele criou em 10 etapas, ele criou o planeta. Você vai ver que e disse Deus, toda vez que você vai ver e disse Deus, são 10 vezes. Todas as vezes que Deus fala com a terra, são 10 vezes. E disse Deus, haja luz. Então, se você contar no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, Gênesis, no início, você vai ver que Deus aparece 10 vezes na terra e Deus dá 10 ordens para a terra. Todas as vezes, o disse de Deus são 10. Então, é muito interessante. E Deus ele estabelece regras e princípios. E era na viração do dia. Deus fez tarde e manhã. Ou seja, quando o final da tarde acaba. E para nós começa a noite. Para nós, seres humanos, entendemos assim. Porque o calendário de Gregório é assim. Entendemos assim, para Deus não. Para Deus, quando a tarde começa um novo dia. É a viração do dia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Então, manhã para Deus é às 18 horas, é no pôr do sol. Então, quando as misericórdias de Deus começam na nossa vida, elas começam exatamente no pôr do sol. Nesta sexta-feira, nós vamos ter a vigília do pôr do sol. Eu convido você para vir participar conosco na viração do dia, quando as misericórdias de Deus se renovam, começam novas na vida do ser humano. Nós vamos estar começando esta vigília. Na viração do dia, exatamente nessa viração do dia, nós estaremos nessa vigília, nessa sexta-feira, dia 14. Eu convido você para estar conosco na nossa igreja sede. Vem participar conosco dessa vigília, a vigília do pôr do sol. Quem sabe você nunca participou de uma vigília assim. A vigília do pôr do sol será a primeira vigília do pôr do sol que você vai participar nesta sexta-feira, no início do Shabat. Começa o dia sagrado de Deus e a gente começa essa vigília nesse Shabat. Na sexta-feira, às 18 horas, dia 14, nessa sexta-feira, dia 14, 18 horas, que para Deus está começando o Shabat. Nós vamos estar começando essa vigília. Vem com a gente nesse propósito, é maravilhoso. Aonde o Espírito de Deus está, é o melhor lugar para se estar. Deus abençoe. Shalom.